Oi pessoal, como estão? Bom, hoje a aula de hoje, a nossa aula, nós vamos ver o pretérito imperfeito do subjuntivo, que é um tempo condicional. Se lembra o texto que a gente leu de Alexandre Azevedo na aula anterior? Que se tratava de um carteiro que levava a carta para um morador de 1934 e ele não queria a carta e acabou ficando com a carta porque era uma herança de uma pessoa que mandou para a sua sobrinha, que não era ele. Eu perguntei para vocês na análise o que vocês fariam se fosse o morador. Se lembram? Bom, uma das orações que eu peguei pra gente usar de exemplo é essa. Se eu fosse o morador, receberia a carta. Esse fosse é o imperfeito do subjuntivo. E o receberia é o futuro do pretérito. Ou seja, se vocês verem, o exemplo é um condicional, o condicional que formou a partir de dois tempos verbais, que seria o imperfeito, né, do subjuntivo fosse e o futuro do pretérito, como eu falei. Não? Que é tudo que termina com ia, falaria, compraria, comeria, né? Então aí a gente tem a formação. Vamos ver como se faz a formação desse tempo verbal imperfeito do subjuntivo. O primeiro passo temos aqui. Devemos partir da terceira pessoa do plural, que é eles, elas e vocês, né? Quando eu tô na aula eu pergunto para vocês, mas como eu tô sozinha aqui explicando, eu tenho que falar quem é a terceira pessoa do plural. Então o que é? Eles, elas e vocês, que do pretérito perfeito indicativo, que é aquele tempo que é um passado simples, não? Não é aquele passado tão longe, é um passado mais próximo. Por exemplo, eu fui, ele foi, nós fomos, eles foram. Eu falei, ele falou, nós falamos, eles falaram. Se vocês perceberem, eu comi, ele comeu, nós comemos, eles comeram. Termina sempre em ram, R-A-M. O segundo passo que temos que fazer, apagamos a desinência do verbo. O que é a desinência do verbo? É tudo aquilo que sobra. Por exemplo, temos falaram, a desinência do verbo ram, apagamos. E fica fala, né? Uma vez que temos aí, encontramos o primeiro passo, encontramos o verbo falaram, ou cantaram, ou comeram, ou partiram, tudo que termina em ram. O segundo passo apagamos, né, a desinência, que é o que sobra, ram. E vamos para o terceiro passo, que seria agregar, acrescentar. Semos e sem, de acordo com a pessoa, que é o que nós vamos ver agora. Bom, repassando aqui o que a gente falou anteriormente, é que temos três passos para a formação do imperfeito subjuntivo, que é partir, o primeiro era partir da terceira pessoa do plural, eles, elas e vocês, do pretérito perfeito do indicativo, por exemplo, falaram, comeram, partiram, não? E o segundo passo era apagar a desinência, que era todos aqueles que terminam com ram. Por exemplo, falaram, apaga o ram. Comeram, apaga o ram, fica come. Partiram, apaga o ram e fica parte. E o terceiro passo é adicionar, acrescentar o semos, sem. O que nós vamos... Uma coisa muito importante também que eu não falei, que vocês precisam saber, o passado simples, que é aquele passado não tão longe, né, que é o passado pretérito perfeito do indicativo. Eu falei para vocês na aula anterior que tinha que estudar, porque é muito importante. Por quê? Porque nós partimos dele, do pretérito perfeito, né? Que são todos aqueles que terminam com ram. Vamos ver aqui como nós vamos fazer para formar o imperfeito do subjuntivo. Temos aqui o verbo no passado, pretérito perfeito, não do indicativo. Temos eles amaram, terceira pessoa, como pede a regra, e o verbo também, como pede a regra, que está no passado. Eles amaram. Essa parte que nós estamos fazendo com terminação AR, ER e R, que é amar, comer e abrir, nós estamos vendo verbos regulares. Então, depois nós vamos ver 3 exemplos com verbos irregulares, para vocês verem como a gente tem que respeitar a irregularidade do verbo. Já vamos saber. Então, vamos ver. O primeiro passo já está armado, eles amaram. O segundo passo, vamos aqui. Apagamos ram, desinência, fica ama. E acrescentamos duplo SE e fica amasse.
Vamos armar de acordo com as pessoas. Temos aqui sempre, vamos ter, como é um verbo, um tempo condicional, vamos ter o se, que é um conector, né? Condicional. Se eu amasse, se ele, olha aqui, eu acrescentei se ele também amasse. Ou seja, as primeiras pessoas, ou seja, a primeira e a terceira do singular, fica igual, né? Se repete. Agora vamos aqui no plural. Se nós, seria nos outros, né? Se nós amássemos, aqui acrescentamos semos. E se eles amassem, eles, eixos, né? Amassem. Viram? Perceberam que, bom, a azul não dá pra ver direito, mas deu pra perceber que amasse, se eu amasse, se ele amasse, se nós amássemos e se eles amassem. Agora vamos ver com o verbo comer. Aqui já está armado o primeiro passo. Eles comeram. Segundo passo, apagamos já. Terceiro passo, acrescentamos se. E de acordo com a pessoa, vamos ver que vamos acrescentar se, semos, sem. Se eu comesse, não? Se eu comesse. Se ele também comesse. Singular, fica igual. Singular, fica igual. Depois, se nós comêssemos, vai ter aí o acento, né? Como é fechado, o E, então temos o circunflexo. Se fosse aberto, a gente colocaria aí um acento agudo. E se eles comessem? Temos aqui armado, então, também o plural, né? Plural, primeira e terceira do plural. Vamos ver com a terminação IR, que é o verbo abrir, que já está aqui conjugado. Temos o primeiro passo, eles abriram. Segundo passo, apagamos, fica abre. Terceiro passo, acrescentamos duplo SE, WSE, como dizem vocês, e vamos partir da primeira. Se eu, né, também temos o se, lembre-se, se eu abrisse, se ele também abrisse, se nós, perdão, onde está o se nós? Se nós abríssemos, viram que aí temos o acento agudo, e se eles abrissem, temos singular, plural. Bem, até aqui estamos entendidos? Temos aqui os verbos regulares e agora nós vamos ver os verbos irregulares, para que vocês vejam que no regular não passa nada, é normal. Agora vamos, porque a gente sempre parte da terceira, do plural, então fica normal. O tema é que quando a gente for para o verbo irregular, você lembra o verbo, por exemplo, ir ou ser, que se conjuga igual, tanto no passado, por exemplo, no passado eu digo, no passado pretérito perfeito eu digo, o verbo ir. Eu fui, ele foi, nós fomos, eles foram. Que seria eu fui, eles foram viajar, por exemplo. E o verbo ser se conjuga igual. Eu fui, ele foi, nós fomos, eles foram. Eles foram estudantes da universidade, da UBA. Então, eu estou dizendo, o verbo ir e o verbo ser, no passado se conjuga igual e a gente depois, nós vamos usar um exemplo para poder, por exemplo, o verbo ir, para poder usar, para vocês verem como tem que fazer aqui. E depois temos outros verbos mais complicados, como o verbo fazer, que não é fazeram, senão que é eles fizeram, porque eu fiz, ele fez, nós fizemos, eles fizeram. Não é um verbo regular que é amaram, eu amei, ele amou, nós amamos, eles amaram. Não, é fazer. Eu não conjugo eu fiz, ele fez, nós fizemos, eles fizeram.
Viram? Fizeram? A gente vai ter que partir da terceira e respeitar a irregularidade do verbo. Agora eu mostro para vocês.